Ah, que alegria estar aqui. Eu nem falaria mais, eu ficaria o resto da manhã orando, louvando, bendizendo o nome de Deus nesse lugar. Que presença do Espírito Santo aqui, que gostoso. Se Deus me trouxe nessa manhã para isso, eu ficaria. Eu diria que talvez essa fala que eu iria ter com vocês hoje ficaria para uma próxima oportunidade. Que tempo precioso, que riqueza, que gostoso estar num lugar onde homens e mulheres servem a Deus verdadeiramente com todo o coração. Me sinto muito à vontade nesse lugar. Obrigado, pastor Adilson, um irmão querido que eu aprendi a admirar, a respeitar e amar com muito carinho. Obrigado à igreja, os líderes aqui da região sul, né, que estão presentes nessa manhã, que abrem mão da sua agenda de sábado para poder estar aqui, ouvindo apenas uma pessoa que vai trazer uma partilha de vivências. Então, eu não vim nessa manhã pregar, até porque eu não sou um pregador, eu sou casado com uma pregadora. Eu sou um servidor público e a minha formação, ela é gestão pública. Mas sirvo o reino de Deus, sirvo a cidade de Curitiba a partir das minhas vivências. E eu quero apresentar para vocês o meu ministério. Então, esse é o meu ministério. Então, aí está a minha esposa, aquela cabeluda do lado esquerdo, linda, a Luana, a filha mais velha, o Chauende, o meu genro, o Diego, meu genro, e aquela polaquinha do lado direito é a Camila, é a mais nova. Essa é a família, essa é o ministério que Deus me deu. Por favor, o próximo. O anterior. Aí. E esse aí é o mais novo membro desse ministério, o Bruno, meu primeiro neto. Então, eu sou avô de primeira viagem, né? É uma coisa que eu não... Lá em casa, a Clarice resistiu um pouco para ser avó. Ela disse assim, a gente não está ainda em idade de ser avó, eu quero ficar mais velhinha para ser avó. Mas esse carinha aí, ele dividiu o nosso mar, ele dividiu as nossas águas, né? Com o seu jeitinho, com a maneira de ser. E o Bruno está com a bandeira a camisa do Barcelona, porque os avós dele, os pais do pai do Bruno, eles são espanhóis. Então, quando eles vêm ao Brasil, eles vieram a última vez, trouxeram a camisa do Barcelona para o Bruno. E o Bruno é o motivo de eu estar nessa manhã aqui conversando com vocês. O próximo. Eu faço parte de todo esse negócio aí. Eu falar um por um, eu sou servidor público de carreira. Eu trabalho na Câmara Municipal de Curitiba há 37 anos. É o meu primeiro e atual emprego, tá? Então, ali eu aprendi cidadania, ali eu aprendi sobre política, e ali eu conheci a politicagem também. Por isso que nessa manhã eu quero trazer um pouco da experiência de vocês. É a instituição mais antiga da cidade de Curitiba. Ela é de 1692. É a instituição mais antiga é a Câmara. É a casa que representa a cidade, né? Através dos representantes. Sou membro da PIB, apenas membro da PIB. Faço parte da diretoria do Núcleo do Pastores, honrado ao lado do pastor Adilson. Faço parte do diretório da Sociedade Bíblica, Conselho de Política sobre Drogas, Rede Evangélica de Ação Social, Federação de Comunidades Terapêuticas, Rede sobre Drogas, Rede Solidária. Tudo quanto é coisa de rede que vocês verem na cidade, estou envolvido. Eu sou apaixonado por esse negócio de rede, de reino. Por favor. E hoje, em especial, a nossa área de atuação dentro do núcleo de pastores, ajudando a pastora Tânia Castro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, o núcleo social é um braço do núcleo de pastores de Curitiba para entender, a partir das 10 regionais que tem em Curitiba. Curitiba tem 10 regionais. Todos aqui já ouviram falar disso? Tá, legal. E nós estamos tentando entender. Aqui no Parece que ele está na regional Boqueirão. Então, aqui na Regional Boqueirão, nós já temos um grupo que se reúne todo mês para pensar o bairro do Boqueirão dentro das políticas da assistência social, da saúde, da segurança, e como a igreja tem se envolvido nisso. O próximo. E eu quero, antes de começar a partilha das minhas vivências com vocês, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, e eu preciso de 4 voluntários meninos e 4 voluntárias meninas. Quem que se dispõe a fazer isso comigo? 4 meninos e 4 meninas. Quero ver o nível de ousadia das meninas, como é que está.
Uma salva de palmas para os corajosos voluntários. Então, essa dinâmica, vocês já ouviram essa dinâmica? Se já ouviram, não vale, tá? Porque aí é dinâmica, né? De repente, eu sei já o que é a dinâmica. Ninguém nunca ouviu falar da dinâmica da corda? Então, vamos lá. Os 4 podem fechar os olhos. Então, vocês vão pensar o seguinte, é um grande precipício em que vocês vão ter que atravessar uma corda. Pode fechar os olhos, comecem a imaginar esse precipício. É muito alto o lugar, 700 metros de altura. Venta muito forte, ventos de pelo menos 100 km por hora, muito forte. E lá embaixo, naquele precipício, um rio caudaloso muito violento, com jacarés, crocodilos que não comem há pelo menos há 40 dias. Conseguiram imaginar o lugar? Podem abrir os olhos. Então vamos começar aqui com o pastor Adilson e o Varela. Por favor, Varela, você vai estar do outro lado lá do precipício. É aquele precipício da corda lá. Isto. Qual é o desafio? O Varela vai encontrar o Adilson nessa corda e eles vão ter que mudar de posição, porque o Adilson precisa ir onde está o Varela e o Varela precisa ir onde está o Adilson. Lembrem da corda, lembrem do vento e lembrem da altura. Ok? Está valendo. Olha o jacaré embaixo ali. Olha o vento. Aí, ó, caiu. O Adilson caiu e levou o Varela junto, né? É? Não, o Varela está insistindo, ele já te arrastou, Varela. Agora a Sônia e a Mari, por favor. A dinâmica é a mesma, Sônia, cada uma numa ponta do precipício. Vocês vão se encontrar e trocar de lugar. De salto alto numa corda assim, Ei, meninas, vamos falar a verdade. É uma elegância, ó. Ó, um pé já está fora da corda, tá vendo? Olha lá, ó, os 2 pés ficaram para fora. Não, é que... Valeu. Agora o irmão, o Josué e o André, por favor. Lembrem sempre o pé na corda, tá? E a corda é bamba. É aquela cordinha do desenho lá. Vocês têm que se encontrar, tá? Olha o equilíbrio, ó, calçando 44, olha o equilíbrio dele na corda. Não, ele botou o pé no ar para se sustentar, olha lá, olha lá. Aí, ele estava levitando ali. Ele estava levitando aqui fora. Agora a Simone e a Kátia. Vocês vão se encontrar. Ela precisa ir para o teu lado e você precisa ir para o lado dela. Eu acho que ela já está fazendo estratégia. Veja bem, o fio da meada aqui é a corda. Vocês precisam olhar para a corda e como é que vocês vão fazer isso. Tá? Não dá tempo de chegar numa corda, num precipício e fazer um planejamento estratégico. Você vai ter que chegar aqui, vocês vão ter que pensar como. Está valendo. Você tem que ir até ela. Vocês estão indo uma no lugar de direção da outra. Ela não está indo, ó. Ela está indo sozinha, está vendo? Não, a dinâmica é que vocês têm que se encontrar, tá? Olha o jacaré. Uma salva de palmas para elas. Né? Olha, o que foi mais legal é que vocês pensaram como é que a coisa ia fazer a partir da vivência dos outros, né?
A vida da gente é mais ou menos assim. A gente olha como cada um se comporta e vai... Eu vou falar daqui a pouquinho para você. Daqui a pouquinho eu vou falar. Daí eu vou chamar você para fazer junto essa solução. Pode ser? Então tá bom. Obrigado aos voluntários, às voluntárias. Por favor. A próxima. Lá na PIB, eu fiz, agora não mais, parte de um projeto chamado Sopa Solidária, que agora chama-se Cristolândia. Não sei se alguém já ouviu falar. Na Sopa Solidária, com a minha esposa Clarice, eu trabalhei 15 anos voluntariamente trabalhando com pessoas em situação de rua. Então, isso nos deu um pouquinho de bagagem, digamos assim, de conhecimento. Esse projeto não tem mais. Agora ele é Cristolândia, já numa pegada já mais profissional, porque tem feito um trabalho muito especial, o trabalho da Igreja Batista Curitiba, a Grande Curitiba, que tem ajudado a tirar pessoas de rua e ajudar na transformação das suas vidas. A próxima. Obrigado, pastor. A partir dessa minha vivência, morando nas ruas, eu fui tentar entender Curitiba e pessoas em situação de rua, né? Então, isso não é uma característica só aqui de Curitiba. Eu acho que pós-pandemia a gente tem visto mais, né? A gente via muitas pessoas na rua, na Praça Tiradentes, na Rua 15, agora a gente vem no bairro e a gente vê que tem pessoas morando nas ruas, nos bairros já. Houve uma descentralização. E ali estão as causas, né? O conflito familiar, desemprego e fracasso escolar, gente que não gosta de estudar ou não compreende. A próxima, por favor. São estatísticas que eu gosto de compartilhar apenas para vocês tentarem entender aonde eu quero chegar nessa manhã com vocês, que são partilhas de informação, né? A droga, álcool e outras drogas, elas estão sempre no topo, mas conflitos familiares começam a se destacar também nesse aspecto. Depois eu passo para o Adilson essas informações, se quiser colocar no grupo de vocês, vocês podem ter também. A próxima, por favor. Quem lembra do velho do saco? A turma deu risada quando falou do velho do saco, eu não entendi por quê. Eu morria de medo desse cara aí. Porque, na verdade, eu queria saber o que tinha dentro do saco, né? Eu lembro da minha mãe dizendo assim, ó, come todo esse quiabo e todo esse giló, senão eu vou chamar o velho do saco. Lá em casa, assim, a linguagem era mais ou menos assim, bem fácil de convencer a gente para comer quiabo e giló. E a gente comia. A próxima, por favor. A figura do velho do saco, se puder voltar um pouquinho, ela lembra muito a figura da pessoa em situação de rua na nossa memória, mas a figura das pessoas em situação de rua hoje é um pouco diferente. Esses tempos nós vamos fazer um evangelismo debaixo de uma laje, e na hora que nós começamos a conversar com o rapaz, ele falou, só um pouquinho que eu preciso atender um telefone aqui, alguém está me ligando. E eu pensei assim, porque os moradores de rua, cada um tem um celular. Nós estamos no século XXI, pessoal. Então ele não está desconectado mais, ele é um outro perfil. Ele é um cara que ele está na rua há pouco tempo, ele já não tem aquela coisa crônica, como era o caso do velho do saco, o homem do saco. Normalmente ele morava num terreno, ele tinha um puxadinho, você via essa figura circulando, né? As pessoas em situação de rua hoje já é um perfil mais diferente. São meninos com 25, 30 anos que parece que têm 50, 60 anos de idade. A próxima. E toda essa minha experiência de 15 anos trabalhando com pessoas em situação de rua, me trouxe alguns convites para que eu pudesse compartilhar um pouquinho da vivência que eu tinha em outras organizações. E eu fui convidado numa igreja menonita que tem aqui perto, uma igreja menonita do lado do cemitério do Boqueirão, da Cruz Verde, eu acho que ou é Cruz Azul. Tem uma cruz aí, verde, né? E a palestra era 8 horas da manhã, e eu cheguei às 7h30, que eu gostava de chegar um pouquinho mais cedo, para preparar a minha palestra, e quando cheguei tinha uma moça sentada na porta da igreja. Uma menina de uns 14 ou 15 anos, na época, acredito assim. E quando eu cheguei, eu falei para ela, você sabe onde é a entrada da igreja? Ela falou assim, a entrada aqui pelo lado. É o senhor que vai falar, veio fazer a palestra? Eu falei, vim, você vai participar? Ela falou, sim. Eu falei, puxa, que legal. E ela assim, só que eu queria conversar um pouquinho com o senhor. Ele falou, qual que é o senhor vai falar sobre drogas, é isso? Eu falei, sim, vou falar sobre drogas. Ela olhou bem nos meus olhos e assim, é que a minha vida está uma droga. E aquilo me marcou demais, porque naquela manhã eu fui para falar sobre os efeitos da maconha no organismo, sobre o uso do crack, sobre o uso da cocaína,
como esse tipo de droga, o tabaco, o álcool, que são drogas lícitas, geram no organismo das pessoas. Eu ia falar isso e as consequências. E, de repente, ela diz assim, eu não uso álcool, eu não uso maconha, mas a minha vida está uma droga. A partir daí, eu comecei a entender qual era verdadeiramente o propósito da minha caminhada em relação a esse assunto. Próximo. Então, nessa manhã, eu não vim falar de droga, nem de álcool, nem dos efeitos dele no organismo. Eu vim compartilhar com vocês um pouquinho dos sonhos que Deus tem colocado no meu coração em relação a essa geração. A geração que não faz a menor ideia do que está acontecendo hoje. Ela não faz a menor ideia de por que nós estamos reunidos aqui, por que nós oramos, por que amanhã nós temos que tomar uma posição tão importante na vida da gente. A próxima, por favor. Alguns vão lembrar desse cara, dessa foto aí. O nome dele é Gerson. Quem lembra do Gerson? Os dinossauros lembram do Gerson, né? O Gerson era um jogador da seleção brasileira de futebol, um grande jogador, canhotinha de ouro. Jogava com o Pelé e companhia. O Gerson, nos anos 70, ele era um garoto propaganda de uma marca de cigarro chamado Vila Rica. Quem lembra do cigarro Vila Rica? O Vila Rica, o comercial do Vila Rica era assim, o Gerson na televisão, ele acendia um cigarro, aí, aquela puxada, né? Soltava aquele fumaceirão. Assim. Daí ele dizia assim, fume Vila Rica e leve vantagem em tudo. Aí vinha uma moça morena, uma moça loira de biquíni e ficava do lado dele. E toda aquela piazada de 10, 12 anos assistia aquele comercial e dizia o seguinte, primeiro, eu quero fumar Vila Rica. Para poder ter uma moça morena e uma moça loira do meu lado, porque se eu fumar, eu vou ser o cara. Esse era o conceito que se construía, e de muita coisa que a gente está colhendo hoje. O levar vantagem, não lembra alguma coisa do momento que a gente vive hoje na política? Mas não é só na política. E o caso do meu neto de 6 anos é o primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês. O nome do menino é Natan, tem 6 anos, chega em casa e diz assim, vô, eu fui comprar uma coxinha e uma Coca-Cola na lanchonete da escola e eu dei R$10. A coxinha e a Coca-Cola iriam custar 5, em outros tempos, não agora, né? E o troco era para ser R$5. Quando eu dei a nota de 10, a moça do caixa me deu 15 de troco. Ela achou que eu tinha dado uma nota de R$20. E o menino compartilhou isso com o vovô em casa, o menino de 6 anos. O vovô olha para ele e diz assim, você é o cara. Porque você conseguiu ganhar R$10 a mais sem fazer força. Olha que doido. Lembra do Gerson, leve vantagem, tudo. Fume o Vila Rica. Aquele vô, que era da geração do Gerson, estimulou o menino de 6 anos, o jovem Natan, que o que ele fez era correto e que ele era o cara. Esse vô compartilhou essa história numa roda de conversa no meu trabalho. Isso aqui é uma história verídica. E eu disse para ele assim, meu irmão, você está ajudando o teu neto a ser um corrupto. Talvez ele vai ser um político, um líder, um médico, um engenheiro, um advogado, quem sabe até um pastor, que quando compre algo não peça uma nota fiscal ou que queira levar vantagem sempre em tudo. Aquela conversa gerou uma discussão interessante e ele chegou para o neto e conversou com o neto em casa. E ele explicou isso para o neto. Porque quem vai pagar aqueles R$10 a mais da lanchonete? Vocês sabem quem vai pagar? A menina do caixa. Quando ela fechar o caixa, vai faltar R$10. E sabe qual é a probabilidade do dono da lanchonete mandar ela embora? 70%. Então, uma atitude em que você acha que muitas vezes leva vantagem em algo, pode reverberar e prejudicar alguém. E isso reverbera para a nossa sociedade de uma maneira geral. O próximo, por favor. A Laura é filha de um amigo chamado Everton, e o Everton, a Laura também 6 anos. Olha a geração, olha a idade que eu estou falando para vocês. A gente vai construindo isso junto. A Laura, o Everton, ele falou para mim assim, Bira, eu saio de casa muito cedo e volto para casa à noite, porque ele faz uma pós, e eu quase não vejo a Laura. Então eu decidi que eu vou todo dia almoçar em casa para poder ficar com a Laura na hora do almoço. Eles estavam almoçando, e a Laura falou, papai, já terminei de almoçar, eu vou esperar você na sala. Quando ele chega na sala,
a Laura estava com o celular dele brincando. A Laura de 6 anos. E ele chega na sala e diz assim, Laura, o que você está fazendo com o celular do papai? Ah, eu estou brincando num joguinho. E no celular dele tinha um joguinho para ela brincar, que ele instalou. E aí ele falou assim, o papai viu que você estava brincando com o joguinho, mas o papai quer saber como é que você desbloqueou o celular do papai para usar o joguinho. E eu queria convidar vocês para que alguém pudesse vir aqui na frente e desbloquear o meu celular. Vou presentear com uma bandeira do Brasil que dá para pôr. É bem legal esse negócio aqui, depois vocês vão entender. Vou presentear. Adilson, estou presenteando. Quem pode vir desbloquear? Vocês vão perder para uma criança de 6 anos? Laura, explica para o papai como é que você desbloqueou o celular do papai. Ah, papai, é muito fácil. É só botar na luz e ver a marca da gordurinha. O L de Laura era o desbloquear do celular do Everton. Então ela olhou na luz e viu, porque o nosso dedo tem gordura. Toda vez que nós usamos o celular, então, no final do dia o nosso celular está parecendo uma frigideira, né? Então, e acreditem, a Laura de 6 anos fez isso. Vamos para a próxima? O Benjamin também. Olha que engraçado, eu estou falando para vocês de histórias que eu vivi, convivi, ou alguém contou para mim, muito próximo a mim. Não é algo que eu vi num filme ou num livro. O pequeno Benjamin também, 5 anos o Ben. O Ben é filho do Tiago. E eu trabalho ali na Câmara Municipal, e do lado da Câmara Municipal tem o Shopping Estação. E o Tiago passou na minha sala com o Ben e disse, cara, passei aqui convidar você para a gente almoçar, vamos lá no Shopping Estação? Vamos. Quando fomos atravessar ali a canaleta do ônibus, que é a 7 de setembro, que tem as estações tubo do lado da praça, nós fomos atravessar a rua, eu do lado do Tiago e o Tiago com o Ben na mão. Quando o Tiago foi atravessar, o Ben segurou a mão do Tiago. E aí o Tiago falou, vamos, Ben, senão o ônibus vai passar. E o Ben olha para o Tiago e diz assim, mas papai, você me ensinou que eu preciso passar na faixa. 5 anos o Ben. Bem feito. Ótimo, o Adilson não perde a oportunidade. Um menino de 5 anos ensinou um adulto que para atravessar com segurança, você precisa atravessar aonde? A gente faz isso, pessoal. Lembra da geração do Gerson? Leve vantagem em tudo. Passe fora da faixa, porque você tem que andar 100 metros para pegar a faixa, para atravessar, para descer. É só atravessar aqui. Então, eu estou falando de uma sociedade real que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou falando nem de Brasília ainda. Eu estou falando de onde nós vivemos no nosso dia a dia. O próximo, por favor. Quem lembra da nota de um cruzeiro? Pode erguer a mão, não fica com vergonha não, só eu que vou ficar sozinho erguendo a mão aqui. Essa história é minha. Adilson, eu vim morar aqui no Alto Boqueirão em 1978, num conjunto da Coab chamado Conjunto Eucaliptos, que não fica muito longe daqui. A rua que eu morava faz esquina com a rua Francisco Derosso, indo para o Jardim Paranaense. Só tinha saibro e casinha branca, era tudo um pombauzinho assim. Hoje eu passo lá, parece uma metrópole de tão grande que cresceu. Mas foi ali que eu vim morar com o seu Pedro e a dona Olga em 1978. E foi um dos períodos mais ricos da minha vida. O meu pai, um homem semi-analfabeto, que criou e ensinou 5 filhos, formou os 5 filhos, fruto do trabalho, da persistência e de histórias que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. O seu Pedro me chamou e disse assim, eu sou o mais novo de 5 irmãos, e lá em casa meu apelido é Nenê. O vovô já é Nenê, o Nenê é vovô. É mais ou menos assim. E o pai disse assim, Nenê, vem cá, o pai quer falar uma coisa para você. Eu falei, pai, pois não. Daí ele botou uma nota de 1 cruzeiro e uma nota de 10 mil cruzeiros na mesa. E ele me disse assim, qual das duas vale mais? Eu falei, pai, eu tinha 8 anos de idade. O que vale mais é de 10 mil cruzeiros. Ele falou assim, por que vale mais para você? Porque com 1 cruzeiro eu vou no armazém do seu Alfredo. O armazém do seu Alfredo, pessoal, é onde eu perdi todos os meus dentes de leite.
que tudo que era doce que tinha lá, eu comprava tudo. E aí eu cheguei a dizer, eu vou no armazém do seu Alfredo com um cruzeiro, eu compro um doce. Lembra daquele doce de abóbora, que é um coração? Compro um doce de abóbora. E com 10 mil cruzeiros, eu compro 10 mil doces, pai. Eu ia quebrar o armazém do seu Alfredo. E ele falou assim, e se o pai disser para você que as duas valem a mesma coisa? E eu, na minha teimosia de criança, falei, não vale, porque eu vou comprar um doce e 10 mil doces, e não é a mesma coisa. E aí ele disse assim para mim, olhando bem nos meus olhos, e é como se ele tivesse agora aqui falando para mim, ele falou assim, o dia que você pegar um cruzeiro que não é seu, ou 10 mil cruzeiros que não é seu, todo mundo vai chamar você de ladrão da mesma maneira. E isso até hoje é um sino na minha mente, porque nós somos tentados todos os dias, com um cruzeiro ou 10 mil cruzeiros. Então, essa é a lição que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A próxima. Esse chuveiro todo mundo lembra. Eu acho que tem gente que ainda tem, né? Tem, né? Só que hoje é um chuveiro muito mais moderno, ele é um material plástico, né? Mas no meu tempo, ele era um chuveiro de ferro. E se não tivesse aterramento, você botava a mão, imagina eu com 1,92 m tomando banho lá em casa, o chuveiro estava aqui, ó. Eu tinha que tomar banho assim. Eu não jogava bem bola, mas eu era o dono da bola da rua. Então, toda vez que tinha um futebol, os caras tinham que bater no portão lá de casa. Bira, vamos jogar uma bola? Vamos. Eu ficava no gol. Era ruim pra caramba de futebol. E naquela manhã, os amigos foram lá em casa e o pai disse assim, você está indo aonde? Eu falei, eu estou indo jogar bola, lá no campinho. Lá. Aquele campinho que era assim, tinha que virar um tempo, você jogava de um lado e o tempo do outro. E ele falou assim, puxa, o pai queria ensinar você a trocar a resistência do chuveiro. Aí eu já tinha uns 11 anos. Falei, rapaz, eu estou indo jogar uma bola com a galera e tal, não dá para fazer isso uma outra hora. Daí ele falou, e o senhor sempre fez isso. E aí eu lembro dele de novo olhando nos meus olhos, Adilson, dizendo assim, mas pode chegar um dia que talvez o pai não esteja aqui para fazer isso. E o pai não queria que a mãe tomasse banho frio. Eu peguei a bola, dei para o pessoal, e naquela manhã, trocando 140 parafusos que tinha em cima dele, que a gente troca parafuso por parafuso, né? Eu aprendi a trocar uma resistência de um chuveiro. E até o final da vida da minha mãe, ela nunca tomou um banho frio lá em casa. O meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Então, eu tive que assumir essa responsabilidade. E aí eu trago essa memória para partilhar com vocês da importância de nós estabelecermos isso com aqueles que estão perto de nós. Nós estamos ajudando a formar bons cidadãos. A próxima. Vocês sabem aqui por que as pessoas têm que dar lugar para idoso no ônibus? Por que a gente dá lugar para um idoso no ônibus? Pessoal, vocês não pegam ônibus? Eu pego. Não tem lá o uso exclusivo idoso, agora tem uso exclusivo gestante. Tem até para pessoas um pouquinho mais reforçadas, agora tem bancos especiais, né? Mas o idoso é o primeiro ônibus, primeira lei que teve em relação ao banco especial. Vocês sabem por que essa lei? Fácil, cara, porque a gente é educado. A gente dá o lugar para o idoso para que ele não fique em pé, não é isso? Seria isso? Mentira. A lei veio porque o idoso, numa paralisação brusca do ônibus, ele pode cair, certo? Se ele estiver de pé, ele pode quebrar a bacia, uma perna, um pé. E ele custa muito caro para o Estado. É por causa disso. Não tem nada de compaixão na lei. Não é doido. A compaixão está em nós, que muitas vezes cedemos para que aquela pessoa tenha uma viagem mais confortável até. A gente fica de pé ali, lotadão às vezes, né, naquele horário do rush. Olhem como são a questão das leis. As leis não foram feitas para trazer conforto para a sociedade. Elas foram para dizer que nós somos números no meio de uma sociedade e quanto menos dor de cabeça a gente causa para o Estado, menos gasto o Estado tem. É doido. Isto é uma questão de cidadania que pouca gente discute, mas é real. Mas continue dando lugar para o idoso no ônibus pelo carinho, pela preocupação que aquela pessoa possa ter esse conforto. Mas entendam que isso é uma lei, tá? Agora eu estou entrando já no mais um aspecto mais de cidadania com vocês. Marcha para Jesus em Curitiba, eu participo todo ano da marcha, faço parte da organização, mas a minha participação na marcha é um pouco diferente.
No final da marcha, tem um bloco de 150 voluntários que vem limpando todo o circuito das ruas. E eu sou um desses 150 doidos que fica lá. Então, a gente não vê a marcha. A gente não sabe nem quem está cantando, quem está em cima do carro de som. Mas a gente vai, no final, tirando todo o lixo que gera. 100 mil pessoas caminhando na rua geram lixo. É um copinho de água mineral, é uma balinha, é um papel. Então, a gente vem limpando e a gente deixa as ruas tão bonitas quanto a gente recebeu, porque esse é o propósito de nós estarmos na marcha. É entregarmos as ruas de Curitiba tão bonitas quanto Curitiba nos cedeu para que possamos fazer aquele tempo de oração e intercessão pela cidade. E 70% do público da marcha não é cabeça branca, é juventude. E é mais ou menos onde eu quero chegar nessa manhã também com vocês. A próxima. Esse aí é o nosso bloco. Se vocês olharem o perfil, é muita juventude. É o cara que vai na marcha literalmente, por quê? Porque nós estamos exercitando com essa juventude cidadania, cuidado. Ele não passa mais a tirar o lixo apenas da marcha. No ambiente que ele está, se a igreja fizer um evento, vender um cachorro-quente, vai gerar uma sujeira. Vai gerar, isso é natural. Ele é o cara que nós estamos preparando para exercer essa cidadania. Ele é o cara que nós estamos preparando para conduzir os destinos de uma nação. Lembra do Gerson? Leva vantagem em tudo. Quem conduz hoje os destinos, ou quer conduzir os destinos da nação, muitas vezes tem esse DNA em si. Leve vantagem, leve vantagem. A corrupção, ela é sistêmica, ela está intrínseca no nosso meio. Ela não é uma coisa que acontece só no palácio do governo, ela acontece muitas vezes na fila do supermercado, quando a menina pergunta para você se você quer nota fiscal ou não. Bom, vamos lá para a próxima. E o bloco de limpeza está escrito lá, ele já é uma lei em Curitiba. Isso também é uma coisa que gerou um desgaste bastante grande com a turma do carnaval. Se tem uma turma que suja a cidade de Curitiba, é a turma que faz o carnaval. É muita bebida, é muita garrafa. E quando termina o carnaval, quem já viu ali na região do centro, fica um nojo aquilo lá. A partir da nossa ação na Marcha para Jesus, o carnaval de Curitiba tem que ter um bloco da limpeza. Pensa num povo brabo, cara, esse bloco da limpeza, Dilson. Porque os evangélicos limpam a cidade, vocês também têm que limpar a cidade. Né? Entreguem ela tão bonita quanto vocês receberam. É uma maneira de exemplo. A próxima, por favor. PLC 122. Quem sabe aqui já ouviu falar do PLC 122? O presidente Bolsonaro, o então deputado Bolsonaro, ouviu falar desse projeto que tramitava numa das comissões da Câmara, e é aquele que fazia aquela inserção na entrelinha, em que se você não fizesse, enquanto líder religioso, a união religiosa de casais homoafetivos, teria uma pena, 3 a 6 anos de prisão. Aconteceu isso. Isso aconteceu. E esse PL C122, ele foi feito na calada da noite. Então, se não houvesse naquela época posicionamentos como Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano e outros, o deputado aqui do Paraná, que não é mais deputado, Takayama, que foi deputado aqui, esses caras, naquele tempo, eles se posicionaram e fizeram esse item sair dessa lei. A lei era boa, porque era uma lei de proteção, mas o mal não dorme, e ele trabalha na calada da noite. Então, quando às vezes a gente está dormindo, o mal está articulando como faz. Então, esse PLC 122, ele resume isso. Mas por que eu vou dizer? Porque era um evento, não é todas as imagens aqui, apenas imagens só para a gente imaginar junto isso, mas estava no evento contra o PLC 122. Uma faixa grande como aquela, do lado de cá um menino com 14 anos, do lado de cá um menino com 16 anos, e eu passei e olhei e vi, né, somos contra o PLC 122. E os meninos marchando. E aí eu tomei a liberdade de perguntar para o menino mais novo. Tudo bem? Você sabe o que é o PLC 122? A resposta dele para mim é assim, ó, eu não sei, o pastor só pediu para mim carregar a faixa. E não é um julgamento, ele estava ali querendo servir a um propósito. Mas nós estávamos colocando ele numa cova de leões, em que ele ia ser triturado diante de um assunto que ele não tinha conhecimento nenhum. O desejo dele de querer servir a cidade dele, ao mesmo tempo a ausência de informação, para que ele pudesse fazer o embate com inteligência. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? O sistema da esquerda, ele é muito inteligente nesse aspecto. E eles cooptam jovens, não mais nas universidades, pessoal. Meninos nas escolas públicas, a partir de 11, 12 anos, hoje já estão sendo. Então, quando o menino está indo para a universidade,
Já não é mais do escuro, a universidade está mudando a cabeça dos nossos filhos, não. Meninos e meninas de 11 e 12 anos hoje já têm essas informações, eles já discutem. Então, como preparar uma nova geração? A geração do Gerson, leve vantagem em tudo, ou a geração do Benjamin, da Laura, e daquele menino que morava no Alto Boqueirão e hoje está aqui falando para vocês. Próximo. Os jovens estão demandando mais investimentos e mais participação. Se os espaços não forem garantidos, a mudança que o mundo precisa hoje não vai acontecer. O Jaime Nadal é uma referência em relação ao trabalho com juventude, e ele faz esse despertamento. E eu vim nessa manhã para falar para vocês a importância de trazermos uma juventude para a discussão das demandas da igreja, das demandas da cidade, das demandas da sociedade que a gente vive. A próxima, por favor. Aqui no sítio cercado, eu fui convidado para uma reunião, um pastor que é um irmãozão mesmo, Bira, a gente quer falar um pouco sobre o papel da juventude aqui na igreja. Você não viria aqui trazer uma fala para eles e tal? Eu falei, claro, pastor, nós vamos ter uma reunião de planejamento para a gente definir como é que vai ser, então, essa pauta dessa conversa com os nossos jovens. Você viria? Sem problema. Era uma quinta-feira à noite, eu cheguei, era uma sala parecida com essa, e a pizza já estava na mesa, para a gente poder comer uma pizza e tal. Quando entrei na sala, cumprimentei todo mundo e falei para o pastor, cadê o pessoal, pastor? Ele falou, não, o pessoal está aqui. O mais novo na sala era eu já sou avô. Cadê os jovens? Nós vamos fazer uma reunião para decidir sobre jovens em que eles não participam da reunião. É um pouco incoerente. E nós vamos apenas dizer para eles qual é o caminho que eles têm que tomar, ou nós vamos sentar junto com eles para pensar esse caminho juntos. Porque nós precisamos ter essa perspectiva. E me lembra um exemplo de um menino que fez um trabalho numa escola em Santa Felicidade. O muro da escola estava todo pichado. E os pais se incomodavam com aquele muro pichado. E conversando com o dono da loja de tinta, o dono da loja de tinta conseguiu a tinta, os pais voluntariamente pintaram o muro, e a escola ficou com um muro muito bonito. Na reunião da inauguração do muro, estavam os jovens da escola. E o diretor falou para os jovens naquela reunião, e aí, o que é que vocês acharam? Não está bonito o nosso muro? E todo mundo falou, está muito bonito. Mas um jovem de 13 anos ergue a mão e diz assim, poderia falar uma coisa? É que na nossa quadra de basquete nós estamos sem tabela e sem a tabela de basquete. Tem como vocês ver como pode ajudar a gente com isso? A prioridade da escola, na visão dos pais, era o muro. Mas a prioridade real era a quadra de basquete, que não tinha tabela. Se nós reuníssemos os pais e os jovens, nós iríamos começar a mudar a escola a partir do muro ou a partir da quadra de basquete? Nós precisamos sempre ouvir quem usa, quem está lá usando. O desejo dos pais de cuidar da escola é fundamental, é muito importante porque é o zelo. Mas ouvir o menino e a menina que todo dia está naquele espaço, usando aquele espaço. E o resumo da ópera, eles reformaram a quadra de basquete, a meninada jogava basquete, por quê? Porque uma quadra de futebol numa praça, que a gente passa, que ela não é utilizada, quem utiliza? Tem praça aqui na região, pastor? Tem quadra de futebol, tem quadra de futebol de areia, e quase não é usada. E a gente sabe quem acaba dominando esses espaços. E às vezes você entra nesses espaços, eles estão mal cuidados, os equipamentos não têm manutenção, e acaba se degradando porque nós não tomamos espaço enquanto... Então, eu estou falando para vocês da cidade enquanto cidadania. Tomar espaço para discutir é exatamente isso. É eu ver no teu entorno quais são as demandas e você pensar junto com todo mundo da cidade. A próxima, por favor. Então, esse é o SDA, que aconteceu na Arena, né, um evento em Curitiba que me surpreendeu muito, porque ele teve a bênção dos pastores sêniores da cidade, mas ele foi conduzido por uma juventude. E foi um evento muito lindo, em que um resultado evangelístico fabuloso, e que até hoje é real. Eles continuam se reunindo, eles continuam pensando, eles continuam sonhando com uma cidade cada vez melhor. Próxima. Mas eu não quero falar só de jovem, mas eu quero falar de uma mulher que já foi uma jovem um dia e que teve os seus sonhos ceifados. O Osternac não é muito longe daqui também, né? É na divisa ali
com São José dos Pinhais, né? Ali naquela região. Eu conheci o Osternac. Quando eu era piá, eu vendia dolela, picolé. Então, era um dos meus melhores clientes, eram lá. A dona Setembrina, ela faz parte da comunidade do Osternac, e o pastor daquela igreja local, ele falou assim: Bira, a gente teve uma grande bênção. Uns empresários americanos querem nos doar 10 máquinas industriais de costura. E a gente quer pegar as mulheres aqui da comunidade e aqui a gente quer capacitar elas para que elas possam fazer disso uma geração de renda. Então a mulher vai aprender, normalmente senhoras, ou viúvas, ou mulheres separadas que eram carrinheiras, enfim. A ideia era gerar um estímulo para que essa pessoa tivesse renda para complementar as despesas do lar. E fizeram uma reunião, né? E fizeram uma reunião e estavam cheia de... Eu estava nessa reunião, estava nessa sala, e o pastor falou: então, senhoras, a comunidade vai ganhar com as 10 máquinas que nós ganhamos, vocês vão gerar renda, emprego e tal. E lá no fundo estava sentada a dona Setembrina, e a dona Setembrina é uma nordestina. E ela ergueu a mão, e ela falou assim, e o pastor falou: pois não, dona Setembrina. Ela ergueu a mão e falou assim: pastor, na verdade, eu queria mesmo era aprender Excel. 64 anos de idade. Pastor, na verdade, eu queria mesmo, até a frase dela até hoje na minha mente, eu queria aprender Excel. Passa para a próxima, por gentileza. A dona Setembrina não queria uma máquina de costura. Ela queria se interagir da realidade do mundo que a gente vive hoje, a tecnologia, a informação. Resumo da ópera disso: ela virou web designer, porque ela tem a vivência, ela tem a leitura, ela tem a experiência, mas ela está usando ferramentas que hoje para ela são muito mais importantes. E nós não desmerecemos a questão da máquina da costura, mas, de novo, eles fizeram uma leitura ouvindo a sociedade do que a sociedade precisa. As 10 máquinas de costura viraram 35 computadores, com scanner 3D, uma série de coisas. O empresário americano apenas mudou, porque ele queria fazer. E elas hoje têm uma autoestima muito bem trabalhada, porque a internet, com um professor, com uma boa orientação, e é só o grupo da melhor idade lá no Osternac. E aí começou a vir uma rapaziada mais nova para ensinar para elas. Então, essa interação das gerações está sendo muito vital. E está sendo uma referência. Eles receberam um prêmio da Unicef, por causa que a dona Setembrina disse que ela queria aprender Excel. Quem quer aprender Excel aqui? Eu quero, todo dia. É porque pensa num troço difícil de lidar, o tal do Excel, né? A próxima, por favor. Essa pesquisa é a pesquisa que fala, ela é de 2015, mas esses tópicos são os mesmos. Assim. Eu faria essa pergunta nessa manhã: qual dessas instituições e corporações a sociedade brasileira mais confia? Vamos começar aqui com vocês. Qual delas? Quem arrisca aí? Não tem o STF ali, né? Tá desatualizado. Quem arrisca qual que é a instituição dessas ali que a sociedade brasileira hoje mais confia? Forças Armadas? Igreja? Alguém arrisca mais? Vamos ver a resposta? Por favor, a próxima. Às vezes, irmãos, nós não acreditamos nem no potencial que nós temos. A igreja tem uma missão. E essa missão ninguém vai fazer pela igreja. Essa é a missão, essa é a nossa missão. Então nós estamos hoje inseridos numa sociedade que olha para esse espaço aqui como um espaço de encontro de comunhão, de oração, mas também um espaço que nesse bairro aqui acaba se tornando um farol. Aqui poderia ser um terreno baldio, ou um bailão, ou um boteco, ou qualquer outra coisa. Mas está sendo um espaço em que a igreja faz. A igreja, ela começa a assumir esses espaços, porque esse é o papel da igreja. Vocês têm ideia de quantos templos nós temos de igrejas evangélicas só em Curitiba? Segundo o dado do núcleo de pastores? Quem arriscaria um número aí? Número de igrejas evangélicas, templos, tá? 1.800.
divididos em 157 tipos diferentes de denominações. Que daí nós vamos trazer os tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais, e uma igreja que chama-se agora a terceira onda, que é a igreja do fundo preto, né, que são as comunidades church. São as comunidades church, que são as das igrejas que mais crescem, porque estão trazendo um público que tem essa... Mas essa é uma onda mundial, não é uma coisa aqui de Curitiba. Curitiba, como diz o Adilson, é uma referência para o mundo, mas o mundo todo adota, porque você precisa, de alguma maneira, criar uma identidade com quem vem. O Evangelho é o mesmo, a base nossa, a palavra é a nossa base, isso ela é imutável. Mas muitas vezes você cria um ambiente em que atrai, e é o movimento que mais cresce em Curitiba. Cresceu muito durante a pandemia, inclusive. A próxima. Por que o crime organizado no Brasil cresceu muito nos últimos anos? Cada pontinho daquele lá é uma base estratégica do crime organizado no Brasil. Crime organizado Brasil, PCC, Comando Vermelho, União, que é a turma ligada a presídios, União, uma coisa que um ex-presidente aí está sempre no meio dos caras. Aí. Por que o crime organizado cresce no Brasil? Quem responderia para mim? Quem respondeu? Está lá. O crime organizado cresce no Brasil porque ele é organizado. Pessoal, quando é que vocês iriam imaginar na vida ver um organograma do crime organizado? Veja bem, aqui é droga, prostituição, pornografia na internet. O que mais que tem de lixo aí que estão dando para os nossos jovens? Aliás, pornografia na internet, hoje consome tanto os jovens quanto álcool e outras drogas. Então, às vezes, o pai acha que o menino não está na esquina fumando um baseado e está no quarto fechado se consumindo de todo quanto é lixo que a internet oferece. Esse é um alerta importante. E começa muito cedo, meninos e meninas com 6, 7 anos, que a partir do momento que tiver um smartphone na mão, já tem acesso a isso. Isso é o fruto de uma outra conversa que nós vamos poder ter daqui para frente também, tá? A próxima. Isso aí eu fiz antes da eleição, né, esses caras aí na eleição se identificaram como evangélicos. Então essa aí é a chapa dos candidatos a deputado federal. E como é que a gente descobriu? Lá no site do TSE tem uma perguntinha sobre religião. Quer dizer, nem todos que são cristãos evangélicos ou católicos colocaram isso lá, deixaram esse espaço em branco, porque essa resposta não é obrigatória. Mas esses aí colocaram lá, evangélico. Okay? Então nós tivemos, dos 632 candidatos a deputado federal aqui no Paraná, 28 se identificaram evangélicos. Vocês sabem quantos de esquerda se identificaram como de esquerda dos 638? 312. Então, essa manhã, eu não vim falar de política, mas eu vim falar que a política está todo dia debaixo do nosso nariz e muitas vezes a gente percebe. Né? A próxima, por favor. Esses aí são os estaduais. Estaduais mais, dos 896 candidatos, aqueles listados ali, 36 se identificaram, mas dos 892, 471 ou 72. Divisão de esquerda, posicionamentos de partidos de esquerda. Não é só apenas de um partido, mas partidos que têm uma ideologia. Nós temos vários hoje, inclusive. Nem todos se elegeram, alguns fizeram votações bem abaixo do que imaginavam, e outros de partidos de esquerda que foram presos, que fizeram banzé e não sei o quê, se elegeram deputado. Teve um vereador em Curitiba que invadiu uma igreja, e que era o que ele mais queria, vitrine na mídia, na imprensa, para que as pessoas que têm uma identidade com o que ele acredita, votassem nele. E ele foi eleito. E às vezes você tem um militante, um homem, uma mulher, conservador de posicionamento cristão, que colocou o nome à disposição, mas não conseguiu o êxito. Sabe por quê? Porque o crime é organizado. Quem banca? Da onde vem todo esse recurso? Quanta gente que a gente conheceu nessa eleição que tirou dinheiro do próprio bolso para poder fazer uma campanha? Não foi gente que tinha milhões e fundos partidários, recursos. Não.
Era gente que fazia uma militância no sentido de uma causa, de querer representar o segmento. Eu sempre digo, nós não precisamos ter evangélicos em todos os espaços. Nós não temos que tomar conta de tudo, mas nós temos que ter homens e mulheres tementes a Deus nesses espaços, com formação e conhecimento para enfrentar. Lembra do PLC 122? Por que está carregando a faixa? Não sei, o pastor que pediu para eu carregar. A ideia é, por que está carregando a faixa? Porque eu sei o que é esse projeto, eu estudei ele. Eu vivenciei ele. E estou aqui porque não concordo com o artigo que coloca isso aí. Isso é posicionamento. Isso é a maneira que você se posiciona como cidadão e como cristão. Para a sociedade. Próxima. E aí eu resumo, né? Nós tivemos 5% eleitos, a militância de esquerda 20% eleitos. Eu posso depois passar para vocês, esse militância de esquerda é apenas um partido daí, não é a soma de todos os partidos de esquerda, que é o PT. Nós temos uma denúncia no Ministério Público Federal de capelania com crime organizado. O capelão que visita o cara na cadeia, que vai para orar com ele na cadeia, normalmente ele é formado pelo crime organizado para ser o aviãozinho para trazer informações para fora. Porque no Brasil a capelania o pastoreio não é reconhecido para entrar em presídio. O pastor tem que ser capelão para entrar no presídio. Só com carteira de pastor não entra. Então, quando ele diz que tem a formação de capelão, o presídio abre a porta para receber. Porque há uma demanda, há uma carência nas unidades prisionais para essa visita de capelania. Mas o crime organizado usa todos os espaços. Eu diria para você que, inclusive, dentro da igreja. Forma pastores. Forma. Não na igreja, o corpo de Cristo. A igreja que o cara cria uma placa, cria uma comunidade que se diz uma comunidade de fé, e muitas vezes por trás dele existe isso sim. Por que o crime organizado cresce no Brasil? Por que a sociedade, por que a igreja precisa crescer? Como que nós vamos crescer fazendo isso? Que nós precisamos ser o quê? Organizados. Não tem outro caminho. Não é apenas eleger uma pessoa achando que ela vai resolver os problemas que há 500 anos existem no Brasil. Isso não é de agora. A corrupção ela é sistêmica, ela faz parte. A corrupção está no menino que não quer atravessar a faixa. A corrupção está no menino que acha que se ele pegar um cruzeiro, não vai fazer falta, porque tinha uma pilha de dinheiro lá, ele só pegou uma. A corrupção está lá. Não está apenas quando ele exerce um mandato, independente de qual cargo que ele exerce. A próxima. E a gente conclui essa partilha de vivências com vocês nessa manhã com essa informação. A gente precisa começar a exercer a nossa cidadania. E isso, irmãos e irmãs, isso começa na nossa casa, na nossa comunidade de fé, no nosso trabalho, inclusive quando a gente está dentro do ônibus. Por que não? Por que não? Por que não chamarmos os jovens da igreja, Dilson, e começarmos a falar sobre cidadania com eles? Lembra da conversa dos pastores? Precisamos resolver o problema, questão dos jovens e tal, mas não chama os caras. Porque o menino falou que uma tabela na quadra de basquete fez com que eles se sentissem pertencentes àquilo. Porque aquela quadra começou a ser ocupada por eles. E não mais pela galera que ia de noite lá fumar maconha. Isso gerou cidadania. Ontem, numa escola aqui em Curitiba, uma piazada viralizou no Brasil todo, se vocês viram. Porque os meninos foram na quinta-feira de camisa amarela da seleção. E o diretor disse que não podia. Um colégio positivo em Curitiba gerou um movimento. Meninos de 13, 14, meninas de 15, 16 anos. Que bonito vendo eles. Cara, é só a camisa do meu país. Eu não trouxe camisa de candidato. Então, se eu não puder usar a camisa do meu país, o país qual eu amo, que eu vivo, eu não vou poder fazer mais nada. Isso a menina de 14 anos falou para o diretor. Do outro lado, a turma que tinha uma camisa vermelha, ninguém falou nada. Pode entrar com a camisa, pode, desculpa a expressão, mostrar os seios na igreja, pode chutar, pode quebrar, pode fazer o que quiser. Ninguém faz nada. Mas ninguém faz nada por quê?
Porque a gente está omisso? Não, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com a situação. E vou falar para vocês de todo o meu coração. Nós precisamos preparar uma geração para fazer esse enfrentamento. Sabe quem é essa geração, irmãos? É o pequeno Benjamin, é o pequeno Bruno, é a pequena Laura. Olha o nível de conhecimento dessa galerinha. Uma menina de 6 anos desbloqueia o celular que o pai dela não consegue desbloquear. Imagina quando ela tiver 15, 16, 17, 18, um encaminhamento, com valores e princípios sendo inseridos na vida dela. Ao mesmo tempo, papai e mamãe em casa, vovô e vovó em casa, falando de cidadania, de responsabilidade, de cuidado com a cidade. É para essa geração que eu vim essa manhã aqui falar com vocês. Para a geração dos seus filhos, dos seus netos. Os netos que ainda nem vieram, mas que virão e vão perguntar assim: poxa, o que foi que vocês fizeram? A próxima. Participar da sociedade não é apenas votar a cada 2 anos para vereador, deputado, prefeito, governador. Isso vai acontecer sempre, faz parte do nosso regime democrático. Mas aqui no bairro eu acredito que tem um Conselho Municipal de Saúde. Deve ter. Quem aqui já ouviu falar ou participa? Conselho de Segurança aqui do bairro, quem? Não desse bairro aqui, o bairro que vocês estão. Quem participa do Conselho de Segurança? Conselho de Educação da escola, quem participa? Está vendo, pessoal? A gente acaba não participando de nada. Aí se tivesse a turma do PCC aqui, dissesse, quem participa do Conselho de Segurança? Pode ter certeza que alguém ergueu o braço. Acreditem. Quem participa do Conselho de Saúde? São esses espaços que se discute a nossa sociedade. Se a unidade de saúde faltam médicos, se a unidade de saúde não está boa, nós, enquanto sociedade e comunidade, nós precisamos estar atentos a isso. Porque não adianta chegar um salvador da pátria e dizer, se eleito for, vou melhorar a saúde. Ninguém melhora a saúde. A saúde, por si só, ela já existe. Ela já tem orçamento, ela já tem médicos e profissionais que fazem isso acontecer. Mas quem fiscaliza o que vai para a saúde? Quem sabe aqui quanto a saúde de Curitiba custa por ano? R$1 bilhão. Nós temos um orçamento de 6 bi. Por quê? Porque a saúde é obrigação. Depois vem a educação, 900 milhões. Depois vem a assistência social, é o tripé da sociedade. Assistência para cuidar principalmente dos mais necessitados, os que mais precisam. A sociedade sabe disso? Não. E também não estou dizendo que é dever da sociedade, isso aqui é apenas uma provocação. Mas eu ouso dizer para vocês, que o pequeno Benjamin, a pequena Laura, o pequeno Natan, eles vão participar desses espaços. E por que eu acredito nisso? Porque há uma geração, que é a nossa geração, que está transmitindo isso para eles. E que precisa. Que só os nossos pais chamassem a gente para conversar isso. Quantos os pais chamaram para conversar? Eu dei um testemunho de um pai que me chamou para falar de dinheiro. Mas eu digo para vocês, poucos amigos receberam essa informação. E eu não estou julgando nem uma geração. Nem a do passado, nem a do presente. Cada geração tem o seu papel na construção de uma sociedade. Mas vamos pensar numa geração forte para os desafios que virão. E se está difícil hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vai ficar mais difícil. Agora, como é que nós vamos enfrentar essas dificuldades? Com firmeza, joelhos dobrados, e uma coisa que eu acho muito importante, posicionamento. Tem crentes que às vezes em determinados espaços têm vergonha de dizer que são cristãos. E eu não estou julgando, cada um tem os seus motivos, mas nós precisamos nos posicionar. Ó, sou cidadão, sou brasileiro, tenho CPF, pago meus impostos. E sou cristão, e por isso estou aqui. A gente precisa difundir mais isso. A próxima. Agora eu quero fazer um exercício bem com vocês. Esse ano tem Copa do Mundo? Quando vai ser a Copa do Mundo? Você não pode responder. Você está vestido de Copa do Mundo. Quando? Novembro? 20? Quem dá mais? Legal. O chocolate eu não consegui, mas eu consegui a bandeira do Brasil. Tá? Peço, até porque eu sei que tem pessoas que estão de dieta e não querem comer chocolate. Eu queria fazer então um desafio para concluir nessa manhã a minha... Quem aqui poderia falar para mim, em ano de Copa do Mundo, o Brasil, o país do futebol, eu queria o nome de 3 jogadores da seleção brasileira. Mas isso não vale para os antenados que estão o dia inteiro lá no futebol.
Eu quero falar com o cidadão e com a cidadã que está preocupado com o futuro do Brasil, mas não tem essa leitura futebolística, digamos assim. 3 jogadores da seleção brasileira. E não vale o Neymar, porque o Neymar é o Neymar mais 10, né? E também não vale os evangélicos que estão lá na seleção brasileira. Ah, porque tem fulano, beltrano que é evangélico. Sabe os jogadores que estão na seleção brasileira? Quem poderia dizer 3 nomes para mim? Você, irmão, já falei para você, irmão. Se sossega aí, irmão. Falta mais 2. Acho que ela só puxou a sardinha na brasa do Corinthians ali, né? Legal. Eu vi que não... Ei, ano de Copa do Mundo e a gente não sabe o nome de 3 jogadores da seleção. Vamos para a próxima, então? Não, já passou o prazo. Todo mundo olhando no Google ali, ó. Passa para o próximo, por favor. O prêmio continua valendo. Eu só preciso de 3 nomes desses caras aí. 3 nomes. Tem o terrivelmente evangélico. Eu acho que todo mundo aqui conseguiria dizer para mim, sem eu precisar fazer força, pelo menos o nome de 1 ou 2. E se dissesse, para forçar um pouquinho a mente, chegaria a 3. Ó, eu vou dar para aquela jovem lá que falou o nome do Cássio, que não está na seleção. Você vai receber, porque eu quero estimulá-la a estar sempre nesses encontros, tá? Deus abençoe. Como é bom ver a juventude no nosso meio, né? E aí, pessoal? A gente vai concluir aí. E aí? A gente está adormecido ou a gente está despertando? Quando na sua vida você imaginar que ia saber o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Ninguém, em sã consciência. Tem gente que não sabia nem para que servia o STF. E o país do futebol não sabe a escalação da seleção que vai jogar agora em novembro. Olha que doido. E nós sempre fomos o país do futebol. Ou seja, nós sempre ficamos intoxicados e direcionados com isso aí. Enquanto os assuntos mais importantes da sociedade já estavam sendo discutidos por esse povo aí. Ele já não é agora apenas. Eles sempre definiram. Sempre. E foi se aparelhando. Muitos que estão ali não estão para cumprir a justiça. Porque a justiça é uma balança. Uma venda nos olhos. A balança não existe mais, só existe a venda nos olhos. Nós precisamos agora resgatar e trazer de volta a balança para o nosso país. Para que haja justiça. E a justiça não é uma coisa de homem, a justiça é algo divino. A próxima, por favor. Esse é um movimento que teve do Aviva Boqueirão, que é um outro movimento de pastores aqui do Boqueirão, que fez um clamor. Nós botamos a bandeira do Brasil no dia 7 de setembro na Praça do Homem Nu. Quem viu isso aí? Isso aí saiu no jornal estadual, pessoal. Nós cobrimos a vergonha de uma nação com a bandeira. Isso aí foi um ato profético. Homens e mulheres que há 18 anos, todos os anos estão nessa praça. No dia 7 de setembro, todos os anos, esses homens e mulheres estão lá na praça. Enquanto a turma fica vendo o desfile, estão lá louvando, adorando, intercedendo pelo país. Ali houve um grande mover de Deus, a gente estava lá, e eu falei assim, essa bandeira no Homem Nu vai sair no Jornal Nacional. Foi batata. Em Curitiba, houve o desfile do 7 de setembro, aí mostra a turma lá. E o destaque foi para uma estátua que cobriram com a bandeira do Brasil. Eu falei, conseguimos o nosso propósito. Isso é cidadania. A próxima. Agora eu encerro de verdade. Eu sou batista e também leio a palavra, tá, irmãos? Eu não sou pastor, mas
Eu queria concluir essa manhã com vocês, e eu sei que o horário já passou um pouquinho, pastor Adilson, peço desculpas. Eu queria ler com vocês Êxodo. E eu não vou ler o texto todo, porque o texto é grande. Aos pastores, se eu falar e comentar qualquer coisa que fuja do que está na Bíblia, por favor me corrijam, porque eu sou apenas um estudioso da Bíblia, mas não sou um pregador. Mas diz assim, lá em Êxodo 3, e eu vou falar alguns tópicos, não vou falar tudo porque é grande, sim. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Todo mundo já conhece bem essa história. Então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abrão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emanam o leite e o mel. Vá, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. E eu vou dar uma paradinha aqui, porque o Senhor se revela a Moisés, e eu não estou aqui no contexto da missão dele, mas no contexto desse diálogo de Deus com Moisés. Moisés, ao ser chamado por Deus, ele resistiu, porque a resposta dele na hora não foi sim, eu vou. A resposta dele é se não dava para mandar outro, porque talvez Moisés não participava do conselho de segurança do bairro dele. Talvez porque Moisés nunca foi candidato a vereador ou a deputado. Ou talvez porque Moisés não conhecia o que era o PLC 122. E naquele momento, enquanto homem, ele teve medo. Ao mesmo tempo, o Senhor fala, então te darei 3 sinais para que você se apresente ao faraó. A vara que se transforma em serpente e que depois se transforma novamente em serpente. Mas e se o faraó não der bola para isso? A mão leprosa, que é colocada debaixo do manto, e quando é colocada novamente, a mão fica curada. Mas e se o faraó não der atenção para isso? A água do rio vira sangue. 3 sinais. Uma conversa tete a tete, como diria na nossa linguagem, com o Senhor. Mesmo assim, Moisés, o homem, disse, Senhor, manda outro. Muitas vezes Deus está colocando sinais diante de nós, sinais muito fortes, e nós estamos meio que achando, política, Adilson, é uma coisa que a gente não discute na igreja. Vamos voltar apenas para o nosso papel. E aí a gente entende, irmãos, que a falta do conhecimento muitas vezes gera esse medo na gente. Meu Deus, esse negócio é muito grande, cara. Ou eu já estou tão atarefado com tanta coisa no meu ministério, que eu não tenho tempo para trazer para dentro dele a discussão de cidadania. E eu não falei de política em momento algum nessa manhã. Eu falei de atos de cidadania. Porque esses pequeninos que estão orbitando em volta de nós, eles absorvem tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. Muitas vezes sem precisarmos ensinar a eles. Ou eu estou mentindo? Quem tem pequenininhos em volta, entende o que eu quero dizer. Quem não tem, se prepare, porque vão ter. Eles vão estar em volta. E são verdadeiras esponjinhas. Satélites que estão antenados em tudo. Antenados até quando o pai desbloqueia um celular. Sem precisar ensinar para a criança. Antenados até quando o pai explica que precisa atravessar na faixa. Antenados até como o meu. A Clarice, a minha esposa Clarice, nós colocamos o Bruno atrás, e tem aquele carrinho que vai atrás, aquele banquinho, né? Que tem que botar o cinto nele, e a Clarice falou para mim, amor, eu vou atrás com o Bruno. O Bruno tem 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses. Ela sentou, quando a gente saiu, o Bruno falou assim, vovó, põe o cinto.
Um menino de 3 anos ensinando um adulto que aquele era um ato de cuidado com a vida dele. Não é uma bênção a gente ver isso acontecendo? E concluo aqui, em Êxodo 4, Moisés justifica ao Senhor, e lá em Êxodo 4, 27, diz assim, Moisés teve medo. Eu tenho medo. Vocês têm medo? Nós temos medo. Mas lá em Êxodo 4, 27, diz assim, então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto, encontre-se com Moisés. Ele foi e encontrou com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que havia ordenado. Irmã, por gentileza. Na escola dos seus filhos, dos seus netos, no seu bairro, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que o Senhor coloque você. Eu estou falando aqui para Moisés. Haverá sempre um Arão ao lado de vocês, para não deixarem vocês desativarem. Não desanimem. Grandes serão as coisas que Deus vai fazer, não tenho dúvida disso. Pastor Adilson, no Paresc, muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus os abençoe. Obrigado, Bira. Queridos,